Abençoados e abençoadas, meus queridos, amados irmãos em Cristo, graça e paz. Domingo, dia 19 de agosto, por volta das 18h30, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus para nossa reflexão. Espero encontrá-los todos bem, felizes, alegres, sorridentes, reinando, triunfando em graça, adorando o Pai dos Espíritos, em espírito e em verdade. Mente ativada. Queridos, eu vou ler aqui no livro de São João, livros históricos, que os religiosos chamam de evangelhos. Capítulo 14, versículos 13 e 14. E fazei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o faço. Amados e queridos irmãos, estes versículos que li, ele fala acerca de pedir em nome de Jesus. E é isso que nós fizemos, né, durante muitos anos de nossas vidas, quando estávamos dentro desses lugares. Orávamos e não esquecíamos de fechar as nossas orações pedindo em nome de Jesus. E é assim que ainda continuam fazendo muitos, apenas aqueles que hoje vivem esse entendimento do Evangelho da Graça de Deus, que tem o entendimento do Espírito, já não mais fazem essas coisas. Então, sob o tema aonde está o Cristo Nazareno para pedir em seu nome? Esse é o tema, é o título desta palavra que estarei trazendo para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Então, eu posso afirmar que ainda hoje, nos nossos dias, os religiosos, o que é que eles fazem? Eles ficam pedindo algo em nome de Jesus, como se o Nazareno ainda estivesse nos dias de sua carne. A quem ou quais ele se dirigia por ocasião desse acontecimento? O Cristo Nazareno estava se dirigindo a alguém. Ele estava se dirigindo aos seus discípulos. Dentro desse texto do capítulo 14 de São João. Assim como muitos outros textos que o Nazareno se dirigia aos judeus, ao seu povo, aos seus discípulos, eles costumam trazer para os nossos dias, não respeitando época, não respeitando o tempo verbal, não respeitando principalmente remetente e destinatário. Daí que eles causam essas confusões nas mentes dos incautos crentes. E aí eles aceitam tudo que vem dos supostos teólogos, dos supostos professores de escola bíblica dominical, dos pastores que se auto-intitulam assim, ou seja, dos líderes religiosos, sejam quais forem. Então, tudo que eles transmitem, as pessoas recebem sem questionar. E sai reproduzindo tudo aquilo que aprenderam. A escola bíblica dominical é para isso. Quando ele resolve romper
e abrir o seu próprio templo, dentro desse novo lugar, ele traz tudo aquilo que lá ele aprendeu, sem saber se tudo que aprendeu é verdade ou não, se está certo ou não, mas ele traz tudo aqui para cá. E assim são também os fiéis, quando vão fazer outros discípulos. Eles repetem, ou reproduzem, ou replicam tudo aquilo que eles aprenderam. E então, o véu, queridos, que revestia o Espírito que estava nele quem? No Cristo Nazareno, não existe mais. Ele era judeu, nascido de mulher. O seu corpo, queridos, se desfez nas nuvens e os religiosos continuam ainda, em nome de Jesus, pedindo ou determinando algo a fim de aconteça. Eles pedem cura, eles determinam bênçãos, vitórias e dizem sempre assim, que em nome de Jesus tal coisa deve acontecer. Que em nome de Jesus as pessoas precisam ser curadas, precisam ter saúde, precisam ter paz. Nesses trabalhos de libertação, eles utilizam muito o nome de Jesus para determinar que algo aconteça. Quando eles entendem e acham que uma pessoa está manifestada, eles então dizem que repreende esses, aspas, demônios em nome de Jesus. E essas coisas que eles pedem, que eles determinam em nome de Jesus, não são alcançadas e nem atendidas. Porque não adianta mais isso. Porque quando ele diz isso aqui que li, ele se dirige aos israelitas, aos judeus, ao seu povo. Os discípulos eram israelitas, eram da tribo. Eles esquecem, os religiosos, que Jesus estaria com eles. Com eles quem? Com os discípulos, com o seu povo, até o fim dos tempos. Que fim dos tempos era esse? Era o juízo de Deus que viria sobre eles, como veio, como isto aconteceu. E que a religião ainda não aceita. E a religião, ou os religiosos, eles estão ainda aguardando esse fim dos tempos. Então, querido, eles ficam debaixo desse engano, eles ficam debaixo dessa maldição, eles ficam debaixo dessa mentira, buscando milagre, libertação, paz, etc. e tal. Eles não aceitam o entendimento racional dentro da verdade, sem achismo e emoções, que é o que nós não temos. É bom sempre lembrá-los que o Nazareno, o Cristo Nazareno, ele veio para os judeus, ele veio para os israelitas, ele veio para o seu próprio povo, como está escrito no livro histórico de Mateus, capítulo 15, versículo 24. Que ele veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio, se não apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não veio para os gentios, ele não veio para os estrangeiros. Os estrangeiros e os gentios não faziam parte deste contexto. Apenas os judeus, apenas eles eram considerados povo de Deus. Queridos, que ainda vivem dentro desses lugares, pedindo algo em nome de Jesus,
orando para que essas coisas aconteçam. Deixa-me dizer uma coisa, aquelas maldições de Deuteronômio capítulo 28 foram dadas aos israelitas. O Nazareno, ele curou, sim. Isso tudo veio sobre eles, porque eles não cumpriram a lei dada a Moisés. Então, o Nazareno, ele curou enfermos, ele fez com que pessoas que tivessem com vários tipos de problemas alcançassem vitória, como paralítico, andaram, cegos, viram. Houve muitos milagres durante a sua estadia aqui, ainda dentro do ministério que ele veio para cumprir. E então, como ele não podia estar em todos os lugares, ele disse aos seus discípulos que eles podiam pedir ao Pai em seu nome, que o Pai o atenderia. Ele determinou que os seus discípulos fizessem discípulos, para que pudesse percorrer todo o mundo de Israel. E assim, então, acontecia os milagres. E tudo isto que acontecia era para que o Pai fosse glorificado no Filho. Querido, Deus é Espírito e habita dentro de cada um de nós. Quando essa gente busca todas essas coisas em nome de Jesus, sabe o que está acontecendo? Eles estão desprezando o Cristo ressuscitado, que é Espírito, que é Deus. Queridos, o que acontecia nos dias de Jesus de Nazaré e não acontece hoje, é porque eles estão voltando para a maldição, desprezando o sacrifício que o Nazareno fez, como se tudo aquilo que foi feito da cruz para nada serviu. O tetelestai que ele disse estar consumado. E então eles ficam ainda antes da cruz, trazendo tudo quanto lá o Nazareno fez para os nossos dias, querendo que todas essas coisas aconteçam. É assim que eles se comportam, é assim que eles fazem. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, diz que os que buscam Deus na prática do velho pacto, ou seja, antes da cruz, os que buscam a fazer obras, tudo isso é em vão. No Evangelho segundo São Mateus, ou no livro histórico segundo Mateus, capítulo 5, versículo 6, capítulo 10, versículos 5 e 6, diz assim: Jesus enviou estes dois e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritano. Os gentios e samaritanos, estrangeiros, não fazia parte. A lei que foi dada a Moisés foi para o povo de Israel. E a desobediência à lei lhes causaram maldições. Mas nos dias do Cristo Nazareno,
esses israelitas, esses judeus que eram amaldiçoados por desobedecerem à lei, se eles pedissem ao Pai, em nome de Jesus, algo de extraordinário acontecia sobre as suas vidas, como aconteceu. E o Nazareno diz então aos seus discípulos: ide e fazeis obras até maiores daqui eu faço. Pede em meu nome ao Pai, para que ele seja glorificado em mim. E isto vai acontecer. Versículo 6, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os estrangeiros estavam fora. Era fazer para o povo de Israel, não para os gentios, nem para os samaritanos, não para o estrangeiro, mas sim para o povo de Israel. Vocês lembram do caso da mulher cananeia, quando ela foi até o Cristo Nazareno pedir? O Cristo disse para aquela mulher que não era lícito dar aos porcos os pães, porque não era para ela, ela era gentil, ela não era judia, ela não fazia parte do povo judeu. Mas aquela mulher, numa fé extraordinária, ela disse para o Nazareno: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E a fé daquela mulher foi tão grande que ele atendeu aquela mulher. Somos nós que nascemos depois da cruz. Nós andamos e vivemos por fé. Somos movidos pela fé nele. Assim como essa mulher demonstrou ali diante do Cristo Nazareno, mesmo não tendo direito, uma fé tão grande que nunca foi vista em nenhum ali em Israel. Nós, o que nascemos depois da cruz, somos o povo da fé, do que crer no invisível. Tomamos posse de tudo e declaramos: somos muito mais do que vencedor. É assim que nós vivemos, porque o justo viverá pela fé. Nós não andamos por vista, pelo que vemos, mas sim pelo que cremos e então tomamos posse. É assim que os que têm o entendimento da graça de Deus, o entendimento e que vivem debaixo do ministério do Espírito, é assim que nós andamos, é assim que nós nos comportamos. Declaramos todos os dias que somos abençoados, guardados, protegidos. Declaramos todos os dias que somos muito mais do que vencedores. Nós adoramos a quem não vemos. Tomé foi preciso ver para que pudesse crer. E é o caso de muitos que estão dentro desse sistema religioso, aprisionado nesses alçapões, pertencendo a esses templos que eles chamam de igreja. Tem que ver para crer. Tem que praticar obras. Tem que fazer e deixar de fazer. Tem que orar, tem que jejuar, tem que subir a monte. Tem que frequentar as reuniões nos templos. Tem que dizimar. Tem que ofertar, enfim, cumprir ritos, seguir liturgia. Eles são dogmatizados e andam debaixo dos preceitos dos homens e ainda nos rudimentos da lei de Moisés. E ficam na esperança, ficam na expectativa que agindo assim, que se comportando assim, que procedendo assim, eles vão alcançar
aquilo que na verdade eles desejam alcançar. Mas não é isto que na prática nós vemos. Então esses religiosos fazem tudo isto. Eles continuam adorando Jesus de Nazaré, como se o Jesus de Nazaré ainda existisse nos dias da sua carne. O Cristo de Nazaré, ele morreu. Ele morreu. Ele foi crucificado no madeiro. No madeiro, ele derramou o seu sangue. E ainda esses ficam nos dias de hoje desqualificando e tornando profano o sangue daquele que foi santo. Essa é a mais pura verdade. É a mais pura realidade que eles não querem aceitar. E aí eles nos chamam de herege, que estamos desviados. Diz que nós estamos atacando os líderes religiosos, que nós estamos atacando os crentes que fazem parte desse sistema religioso. Não! Nós estamos de forma racional, com o entendimento do Cristo ressuscitado, com a mente ativada, tentando resgatar os nossos irmãos que ainda vivem debaixo dessa maldição, debaixo de engano, debaixo de mentiras dentro desses lugares. Queridos, que ainda está dentro desses lugares, comece a viver por fé. Comece a andar por fé. O justo, ele é justificado pela fé. Não chame mais pelo nome de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré morreu. Ele foi crucificado numa cruz. Ele derramou o seu sangue. E depois, ele foi assunto aos céus. No corpo em que ressuscitou, se desfez. E ele é espírito. Ele habita dentro de cada um de nós. Somos o seu tabernáculo. Então tome posse de tudo e de todas as coisas. O que tinha que ser feito, ele fez por você e por mim. Você precisa ser movido por fé, como nós somos movidos por fé. Adore o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. É disso que ele se agrada. Se você tem uma enfermidade, se você tem grandes problemas na sua vida, seja lá o que for, e você está indo em busca disso, não ore em nome de Jesus de Nazaré. Peça ao Pai dos Espíritos que habita no seu espírito, diga para ele, seja feita a tua vontade. Pai, qual é a tua vontade nisto que eu estou passando, nessa situação em que eu estou vivendo? Qual é a tua vontade? Faça assim. Esse é o segredo. Tome posse, porque tu já és abençoado. Viva como se esse problema não existisse, como se essa enfermidade não existisse. Diga, eu estou curado, eu estou liberto, porque tudo que tinha que ser feito, ele fez. E nós apenas, pela fé que temos nele, tomamos posse. E assim nós vamos avançando, vamos crescendo em graça, em conhecimento, adorando ao Pai dos Espíritos todos os dias de nossa vida. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. O tema desta palavra é: aonde está o Cristo Nazareno para pedir em seu nome? No versículo de número 12,
do livro que lemos em João capítulo 14, que foi o texto básico para começarmos o nosso entendimento, capítulo 14 de João, no versículo 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu o farei. A quem ele estava dizendo isso? Aos discípulos, aos israelitas, aos judeus. Então nós, da graça de Deus, não oramos em nome de Jesus. Nós não fazemos mais isto. Não voltamos para antes da cruz, mas prosseguimos avante no Cristo ressuscitado, tomando posse de tudo e de todas as coisas, crendo que o Cristo ressuscitado habita em nós, que Ele está conosco todos os dias de nossas vidas. E assim nós vamos reinando, triunfando, vamos avançando, vamos crescendo. E cada dia mais Ele vai abrindo o nosso entendimento para que a gente possa crescer cada vez mais. E assim nós vamos atingindo a estatura de varão perfeito. Leia as epístolas de Paulo, de Romanos em diante. Procura ler a revelação da graça de Deus que foi revelada a Paulo. E Paulo trouxe isso para nós. Saiba que todos esse compêndio de livros históricos que vocês nos chamam de evangelho já aconteceu. Não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com os que vieram depois da cruz. Tudo foi para aquele aion, para aquele mundo de Israel. Mas eles trazem para os nossos dias. E daí ainda fica nos dias de hoje, nessas práticas, clamando e chamando pelo nome de Jesus de Nazaré. Obras. Quando Cristo é Espírito, é o Cristo ressuscitado. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Divulgue e compartilhe. Nos ajude aí. Beijo no seu coração. Nós, da graça de Deus, amamos você.